Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai apresentar o dimensionamento de uma sapata de divisa ou uma sapata excêntrica. Esse vídeo a gente vai dividir em 3 etapas. A primeira etapa é o conceito de sapata excêntrica. A segunda etapa é um roteiro de dimensionamento. E a terceira etapa a gente vai fazer um dimensionamento propriamente dito, utilizando uma planilha eletrônica para facilitar nossos cálculos. Bom, o dimensionamento de uma sapata, ela inicia o que, aliás, uma pergunta, né? O que é uma sapata de divisa? Muitas vezes nosso elemento estrutural, que é o elemento de apoio com o solo, ele não pode ser colocado, ele coloca apoiado na divisa, mas a sapata ela tem lá umas dimensões e ela invade essa divisa. Ela vai até para o outro lado da divisa do terreno. E não pode. Para isso a gente afasta ela, colocando ela totalmente dentro do terreno, e por esse motivo gera um esforço de flexão que a princípio não tinha sido, não existia quando o centro de gravidade da sapata coincidia com o centro de gravidade do pilar. Devido a uma excentricidade existe esse efeito de flexão, um esforço a mais. Esse esforço a mais, então a gente precisa dimensionar a sapata para resistir a esses esforços. Existe uma condição que a sapata ela vai funcionar melhor. Então, semelhante aos nossos pés, aqui a gente tem como se fosse a nossa perna, e aqui os nossos pés, ele tem uma eficiência maior quando a planta do pé ela tem a projeção dela para fora aqui da nossa perna, né? Então, se ela fosse mais nesse sentido aqui, dimensão A maior que dimensão B. Então, isso permite uma eficiência maior. Se fosse do contrário, dimensão B maior do que A, seria a eficiência dessa sapata, a distribuição das cargas seria menor. Ela seria como se fosse um pé de pato. Ela não ia funcionar tão bem assim, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui que a carga peso vai estar concentrada, a maior parte das tensões vão estar distribuídas aqui e vão reduzindo essas tensões até essa parte mais externa, né? Aqui tem as dimensões da sapata, altura 10 centímetros, ao mínimo, né? E esse Hzão a gente vai ver logo na sequência. Aqui, nesse lado, a gente tem a carga distribuída. Então, a carga P vai ser distribuída sobre a base da sapata em contato com o solo, e a gente dá o nome dessa força, peso, dividido pela área da sapata de tensão zero. Então, é a tensão devido à carga P. E a gente vai ter uma outra carga produzida devido à excentricidade da sapata. Então, a gente vai ter lá uma tensão maior próximo dessa região aqui, está mais próximo da carga peso, né? E uma tensão menor aqui. Então, essa tensão ela pode ter, inclusive, ser negativa. Por isso que ela está do lado de cima aqui. Ela pode ser negativa. Pode ser. Então, a gente vai ver outras circunstâncias. Então, a tensão total sobre o solo vai ser tensão 0 mais tensão 1 nessa região aqui. E nessa região aqui, tensão 0 mais tensão 2. Né? No caso, a tensão 2, como ela está negativa, é uma força de tração aqui, é como se tivesse a sapata levantando desse lado, então a gente coloca aqui descontando. Então, tensão 0 menos tensão 2 é a tensão mínima. Tensão 0 mais tensão 1 é a tensão máxima. Então, há 3 hipóteses para essa situação. Considerando a melhor das hipóteses, a sapata toda apoiada sobre o solo. Então, a gente tem a tensão máxima aqui, vai ser sempre positiva, e aqui, nesse caso, vai se manter positiva também. Vai ser esforço de compressão. Primeira hipótese. Segunda hipótese, que a tensão mínima ela vai ser igual a zero e a tensão máxima maior do que zero.
E uma terceira hipótese, onde a tensão mínima deixa de ser compressão e se torna tração. Isso vai acontecer por conta da distância do comprimento A. Quanto mais extenso esse comprimento, para distribuir as tensões do solo, maior a tendência de ter uma tensão de tração. E a tensão máxima. Muito bem. Agora vamos ao roteiro. O roteiro para a sapata de divisa ou sapata excêntrica, a gente vai ter da seguinte maneira. Precisamos pelo menos as dimensões do pilar e a carga do pilar e a tensão admissível do solo. Esses três dados. Então, a gente vai fazer um pré-dimensionamento. Então, a gente tem aqui, no caso, a divisa está nesse cantinho. Então, a gente vai arrastar a sapata para o lado de cá. Então, ela vai ter esse formato aqui, né? Então, a gente vai ter que vai surgir uma excentricidade, que é a distância do centro de gravidade da sapata até o centro de gravidade do pilar, que vai ser o A, esse comprimento da sapata dividido por 2, mais a largura do pilar dividido por 2. A altura da base aqui da sapata vai ser 30% de A. E a alturinha aqui da pontinha da sapata, o menor lado, vai ser 10 centímetros, pelo menos. Agora a gente vai adotar a dimensão A. Vamos descobrir qual que é a dimensão A. Essa parte foi ainda conceitual, são os dados do exercício, né? Então vamos determinar a dimensão A. A vai ser pelo menos duas vezes, vai ser igual a 2 vezes B. E B vai ser a área da sapata dividido por 2. Como é que a gente obtém a área da sapata? É bem fácil. A gente pega a carga peso e divide pela tensão admissível do solo. A gente vai encontrar a área da sapata. Então, a área da sapata dividido por 2, extrai a raiz, vai ser a dimensão B. Qual que vai ser a tensão sobre o solo? Tensão 0. É a carga P dividido por A vezes B. E a tensão 0 precisa ser menor do que a tensão admissível do solo. Certamente vai ser porque a gente utiliza a tensão admissível para determinar a área da sapata. Passo 3. As tensões. A excentricidade, a gente já mencionou aqui, é dada por Azão dividido por 2, que é o comprimento dividido por 2, menos a largura do pilar dividido por 2. E a tensão 1 vai ser igual à tensão 2, que é igual a carga P vezes excentricidade, dividido por lado B da sapata vezes Azão ao quadrado, dividido por 6. Tensão 1 e tensão 2 precisam ter uma tensão menor do que a admissível do solo. Caso tensão 1 e tensão 2 sejam maiores que a tensão do solo, a gente precisa fazer uma alteração da dimensão A ou B da sapata, ou ambas. Isso vale para o primeiro caso aqui. Continuamos verificando as tensões. Passo 4. A tensão máxima é a tensão 0 mais a tensão 1. A tensão 1 foi encontrada no passo 3 e a tensão 0 é encontrada no passo 2. A tensão máxima precisa ser menor que a tensão admissível do solo. E a tensão mínima é a tensão 0 menos a tensão 2. Então, se as tensões foram maiores que a tensão admissível, aumenta a dimensão A e B. Adequado às dimensões da sapata, a gente precisa verificar qual que é a posição onde vai ter a alteração do centro de gravidade aqui, onde vai ter a mudança da zona de compressão para tração na sapata. Então, não necessariamente coincide no centro de gravidade da sapata, né? Mas a gente precisa verificar essa circunstância. Por quê? Se a gente tiver uma zona de tração maior que 2/3 do comprimento A da sapata, então a gente tem uma região extremamente comprimida. E talvez essa não vai perder a eficiência da sapata. Não é interessante. A gente precisa ter dimensões de sapata onde pelo menos 2/3 da base esteja numa zona de compressão. E a gente vai chamar que essa distância
da divisa até o término, até essa região 100% comprimida, vai ser x, essa distância. X, então, vai ser dada pela seguinte equação. Tensão máxima vezes azão, dividido por tensão máxima menos tensão mínima. E a gente verifica se esse valor vai ser maior que 2/3 da dimensão A. Caso não seja, a gente precisa fazer a alteração das dimensões da sapata. Passo 6. Determinação dos momentos fletores. Nossa dimensão da sapata já está pronta. Agora a gente vai verificar os esforços que são provocados pela força-peso e excentricidade. Então, para isso a gente determina a tensão média, que vai ser a tensão máxima dividido por 2. O momento fletor paralelo à dimensão A, no caso os momentos fletores nessa direção, vão ser dados pela seguinte expressão: x, encontrado no passo 5, ao quadrado, vezes b, vezes a tensão média, dividido por 2a, vezes 2 vezes x, dividido por 3, menos azinho. E o momento fletor paralelo à dimensão b da sapata, ao lado b, vai ser dado por 2 vezes a vezes b, menos x vezes b, dividido por 16a, vezes x vezes tensão média, vezes bzão menos bzinho. Dimensionada os esforços, a gente pode agora fazer uma verificação se esses momentos fletores estão gerando esforços de compressão, onde o concreto vai ser suficiente para suportar. Então a gente verifica a compressão. A altura mínima da sapata, nessa região, é de 30% da maior dimensão da sapata, ou seja, A. A gente utiliza o maior momento A ou B, para verificar a taxa de compressão. Então, o momento fletor maior dos dois vai ser dividido por BW vezes D ao quadrado. E esse resultado aqui precisa ser menor que 14% do valor do FCK. PW e D a gente vai ver mais adiante. Passo 7. A armadura. Paralela ao lado A e paralela ao lado B. Então, a gente vai verificar para cada momento fletor. Basta dividir o momento por 2.500, que vai ser um coeficiente de segurança e ainda tem a tensão de escoamento do aço, vezes D. Então, é a forma simplificada para facilitar o cálculo. E idem para o momento em B. Então, calculados a área de armadura, paralelo ao lado A e paralelo ao lado B, a gente determina o número de barras, escolhe a barra e determina o espaçamento. Também a gente vai ver com detalhes no dimensionamento. Agora o passo 9, punção. A punção é um esforço que tende a perfurar a sapata. O pilar tende a perfurar a sapata. Então a gente tem uma região, uma área de contato do concreto com o pilar, concreto da sapata com o concreto pilar, que vai ser uma região de resistência ao esforço de punção. Vai ser a carga P dividido por 2 vezes dimensão A do pilar, mais H, que é a altura da sapata, Hzão, mais Bzinho, largura do pilar, tudo isso vezes Hzão. O valor da tensão de punção precisa ser inferior a 4% do FCK. E, por fim, a gente faz o detalhamento para colocar na prancha. Então, agora a gente vai para a terceira e última etapa, o dimensionamento propriamente dito. Voltamos aqui à nossa planilha. Então, a gente vai ter algumas etapas, são aquelas do roteiro de dimensionamento. Os dados iniciais, a gente tem a carga do pilar, 20 toneladas. O SPT é de 9, já foi dado pela investigação geotécnica. O tipo de solo é arenoso. A tensão admissível do solo a gente verifica por essa tabela
do Instituto de Pesquisa Técnica de São Paulo. Então, para SPT 9, a gente vem aqui o tipo de solo areia, 9. Então, a gente tem a taxa do solo, 2. Então, vai ser 2. Dimensão do pilar de 20 por 20. Isso vem lá do projeto. Então, planta de cargas, né? E aqui a dimensão dos pilares. Agora, a gente vai ter lá dimensão da sapata. A dimensão calculada, 10.000 centímetros quadrados. A dimensão Bzão ficou em 71. Vamos adotar uma medida construtiva. Então, 75 centímetros. E a dimensão A já foi calculada, 150. Então, a tensão zero vai ser de 1,8 kg/cm. Então, é menor que a tensão admissível, que é 2. A gente já verificou lá anteriormente. Já verifica de maneira automática aqui para a gente. A excentricidade já foi calculada. Ela ficou em 65 centímetros. E a tensão 1, que é igual a tensão 2, é de 4,6. Porém, ele já informa para a gente. Aumentar dimensão B. Então, a gente precisa aumentar a dimensão B até que essa tensão admissível, essa tensão aplicada sobre o solo seja inferior a 2, a tensão admissível. Então, a gente vai fazer isso de 5 em 5 centímetros na etapa 2. 80 não foi possível, 85 também não, 90 não, 95, 100, 110, 115, 120. Então, com 120, dimensão de B, dimensão A ficou 240. A tensão admissível é superior à tensão calculada. Agora, na etapa 4, a gente verifica que a tensão máxima, que é a tensão 1 mais tensão 0, é superior, então 1,9 mais 0,7 dá 2,6, que é maior do que a tensão de 2 kgfm². Então, solução, aumentar B. Então, continuando. 125, 130, 135, 140. Agora, com a dimensão B de 140, a dimensão A tornou-se 280 centímetros e as tensões admissíveis, a tensão admissível ficou superior às tensões máximas calculadas. Agora, cálculo da posição X. O cálculo já é automático, 190 centímetros é a distância e já tem a verificação automática. É maior que 2/3 de A? Sim, 190 centímetros é maior que 2/3 de A. Passo 6, momentos fletores máximos. Calcula automaticamente também. Agora, passo 7, verificação da compressão. Então, para esses momentos fletores, vai ser verificada a compressão. A gente precisa adotar um FCK, normalmente, para a obra 20 MPa, ou 200 kg/cm². O cobrimento, a gente pode adotar aqui 3. Claro que depende da classe de agressividade da região. Pode ser que seja um cobrimento que necessite ser um pouquinho maior. Então, no caso, ele já puxou o dado do maior momento fletor. Já foi feita a verificação do H, de 84. E a taxa de compressão ficou inferior à compressão limite do concreto. Agora, a gente precisa adotar um H construtivo. Vamos colocar aqui 85. Então, a taxa de compressão ainda está atendendo. Cálculo agora da armação. Passamos na compressão, mas o concreto não resiste à tração. A gente precisa verificar. Então, paralelo lá do A, a dimensão de aço é de 4,6 centímetros quadrados. Vamos adotar algumas barras.
Por exemplo, aqui a gente já tem umas opções para escolher, 5 centímetros, 5 milímetros. É importante que essas barras, elas precisam estar com a distância, o afastamento de 10 a 20 centímetros entre elas. No caso, 5 milímetros, o espaçamento é de 6 centímetros. Então, vamos colocar aqui, aumentar 6,3, já está atendendo o espaçamento. Se a gente aumentasse para 8, passou a ser 15. A gente pode adotar, vai estar atendendo. Então, vamos manter esse aqui de 8. Para a armação do lado B, para o lado B, deu 1,2 centímetros. Vamos adotar a menor barra, espaçamento 46. Aqui já não adianta eu adotar outras barras, porque com a menor barra, ele já tem um espaçamento muito grande, porque a área de armação foi pequenininha. Então, a gente vai adotar o máximo. No caso, o máximo 20. Eu poderia adotar ainda essa barra aqui, um pouquinho menor, né? Não teria problema nenhum, mas vamos manter assim, né? Vai ser paralelo ao lado A, vai ser de 8 milímetros, paralelo ao lado B, 5 milímetros. Foi feito o cálculo da punção, tá ok, tá passando aqui no cálculo. Aqui tem um croquis da armação, um croquis simples, né? Foi manual. E tem aqui o detalhamento das barras. Qual que vai ser o comprimento das barras? Aqui é dimensão A menos 2 cobrimentos. Lembra, o comprimento adotado foi 3 centímetros. E aqui já está descontando o cobrimento. Como o lado é 3, né? A altura aqui da sapata é 10 centímetros. Então desconta 3 menos 3. Vai sobrar 6 com menos 10, dá 4. Então, essa sapata dobrada. E aqui a gente já tem o comprimento das barras. O comprimento total dessa barra paralela a A é de 282, a barra é de 8 milímetros e o espaçamento a cada 15. E essa barra do lado paralelo a B é de 142 centímetros, barra adotada de 5 milímetros e o espaçamento de 20 centímetros. Se você gostou, deixa seu like e os seus comentários que a gente vai poder esclarecer as dúvidas que você tiver. Agradeço aqui, deixo um abraço e até mais.